Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos presencialmente e virtualmente à Casa Espírita Nosso Lar. Hoje a gente vai conversar um pouquinho, trocar uma ideia sobre as dores de nossas almas. Eu trouxe uma mensagem inicial do livro Vinha de Luz, de Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel, que fala sobre a prece. A prece recompõe. E tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos. Atos, capítulo 4, versículo 31. Na construção de simples casa de pedra, há que despender longo esforço para ajustar ambiente próprio, removendo óbices, eliminando asperezas e melhorando a paisagem. Quando não é necessário acertar o solo rugoso, é preciso muitas vezes aterrar o chão, formando leito seguro à base forte. Instrumentos variados movimentam-se metódicos no trabalho renovador. Assim também na esfera de cogitações da ordem espiritual, na edificação da paz doméstica, na realização dos ideais generosos, no desdobramento de serviços edificantes, urge providenciar recursos ao entendimento geral, com vistas à cooperação, à responsabilidade, ao processo de ação imprescindível. E, sem dúvida, a prece representa a indispensável alavanca renovadora, demovendo obstáculos no terreno duro da incompreensão. A oração é divina voz do Espírito no grande silêncio. Nem sempre se caracteriza por sons articulados na conceituação verbal, mas invariavelmente é prodigioso poder espiritual, comunicando emoções e pensamentos, imagens e ideias, desfazendo empecilhos, limpando estradas, reformando concepções e melhorando o quadro mental em que nos cabe cumprir a tarefa a que o Pai nos convoca. Muitas vezes, nas lutas do discípulo sincero do Evangelho, a maioria dos afeiçoados não lhe entende os propósitos, os amigos desertam, os familiares cedem à sombra e à ignorância. Entretanto, basta que ele se refugie no santuário da própria vida, emitindo as energias benéficas do amor e da compreensão, para que se mova na direção do mais alto, o lugar em que se demora com os seus. A prece tecida na inquietação e angústia não pode distanciar-se dos gritos desordenados de quem prefere a aflição e se entrega à imprudência. Mas a oração tecida de harmonia é confiança à força, imprimindo direção à bússola da fé viva, recompondo a paisagem em que vivemos e traçamos rumos novos para a vida superior. Vamos então fechar os nossos olhos, elevar os nossos pensamentos a Deus Pai Todo-Poderoso, ao nosso Mestre Jesus, aos Espíritos protetores que estão conosco hoje e sempre, nossos anjos da guarda, que possamos, Senhor, amar o próximo, aprender a caminhar junto com os nossos irmãos, que possamos aproveitar a matéria para aprendermos cada vez mais a nos amarmos, a nos respeitarmos, a evoluirmos juntos em direção a Ti, Senhor. Ajude-nos com nossas dificuldades, proteja-nos de tudo aquilo que nos atrapalha nesse caminho. Esteja conosco, hoje, agora e sempre, que possamos aproveitar a conversa de hoje, que possamos sempre buscar entendimento, buscar o estudo, nas horas de aflição, que tenhamos o Consolador do nosso lado. Muito obrigado por tudo, seja conosco hoje, agora e sempre, que assim seja. Hoje nós vamos falar um pouco sobre as dores de nossas almas. E a gente sabe que o Espiritismo é o Consolador prometido por Jesus, né? Por que o Consolador prometido? O Consolador prometido porque ele nos traz um alento, falando que
não é só na matéria que a gente vive, que a vida real é no mundo espiritual, e estamos aqui de passagem. E vamos ter várias passagens, várias reencarnações, várias chances de corrigir os nossos erros, várias chances de nos aperfeiçoar. Hoje, pesquisando sobre a palestra aqui, eu achei uma frase muito interessante que fala assim: quando tudo dói, a dor não é física. E às vezes a gente está com a dor no corpo todo, dor na lombar, dor no ombro, dor no pescoço, e às vezes essa dor ela não provém da parte física, ela provém da parte espiritual. Alguma coisa que a gente está chateado com alguém, alguma coisa que a gente está remoendo ali na cabeça. Eu sempre tive muita dor na lombar, e aí eu comecei a fazer pilates. Minha professora de pilates, um tempão atrás disso, ela falou assim: ó, dor na lombar é falta de dinheiro. E aí eu falei: deve ser mesmo. Falei, então, e a dor no ombro é aquela dor, quem está carregando muita coisa, quem está assumindo muita coisa. Aquela dor do pescoço travado é uma dor do nervosismo com aqueles que nos cercam. A dor de cabeça, algumas doenças que a medicina não consegue explicar, que são algumas doenças autoimunes, tem tudo a ver com coisas que não foram resolvidas, que precisam ser resolvidas. O Consolador Prometido nos fala que se a gente não resolver nessa, a gente vai ter mais outra chance, e que bom que a gente tem outra chance, mas tomara que a gente resolva logo, né? Quanto antes a gente resolver, a gente está num mundo de provas e expiações, e essas provas que vão fazer a gente passar de ano, né? Quanto mais a gente vai passando de ano, mais a gente vai ascendendo em direção a Deus, Pai Todo-Poderoso, ao nosso Mestre Jesus, que nos trouxe, nos ensinou como amar o próximo, como que a gente faz para ascender, né? A gente tem muita chance, mas a gente precisava aproveitar elas. Nós somos formados de espírito. Quando o espírito está encarnado, a gente chama de alma. E a gente tem um meio de ligação entre o mundo espiritual e o mundo carnal, aqui, o mundo material, que é o perispírito. E o perispírito é formado de uma semimatéria, a gente não, né? O Espiritismo fala, e esse perispírito traz algumas marcas que a gente vem trazendo, não só dessa vida, mas de outras vidas, né? Várias coisas que a gente tem que ajustar. A gente traz aquela marquinha, uma tatuagem no nosso perispírito, né? Tem gente que tem problema no pulmão que nunca fumou, mas provavelmente ele fumou numa vida passada, ele tem algum problema. E falando sobre as dores da alma, eu estava escutando o Haroldo Dutra falar sobre isso, e a dor é uma coisa que nivela todos nós aqui na matéria. A dor foi um meio, né, que Deus encontrou aí de fazer a gente evoluir. Quando a gente está com uma doença terminal, várias vezes não tem dinheiro que cure isso, não tem dinheiro que faça a pessoa melhorar. Então não adianta a pessoa ser rica, ser pobre, ser branco, ser preto, ser índio, ser chinês, ela vai passar por aquela dor. Então a dor nivela. A dor, ele estava falando, a dor da perda de um filho é a mesma aqui no Brasil, é a mesma na China, é a mesma nos Estados Unidos, né? A dor nivela todas as pessoas, traz todos para o mesmo nível. E a matéria nos faz ter que conviver com outras pessoas, nos faz a gente se atritar, e como
aquele seixo que está lá no começo do rio, que não se atritou ainda, todo pontudo, a vida é como aquela água que vai nos empurrando e a gente vai rolando, rolando, rolando. Quando está mais para baixo do rio, a gente já é um seixo rolado, que a gente chama aquela pedrinha redonda, né? É natural que a gente fica abatido, que a gente fica triste quando acontece alguma coisa que a gente não queria que acontecesse, ou a gente acha que está errado. O ruim é quando isso acaba virando uma depressão, uma ansiedade. A gente precisa sempre lembrar que Deus está conosco. Se a gente olhar a sementinha de uma árvore gigante, a sementinha que é o projeto, né? Tem tudo especificado ali, o que é, daquele tamanhozinho da semente, dá uma árvore gigante. E assim como a semente daquela árvore gigante tem tudo o que precisa para formar uma árvore gigante, a nossa consciência também tem tudo que precisa, a gente tem tudo ali, o projeto completo do que a gente precisa fazer para a gente ascender em direção a Deus, né? Só que a gente tem que acessar isso. A gente tem que acessar isso. E a maioria das dores da alma provém do nosso próprio egoísmo. O egoísmo da gente querer que as coisas aconteçam da forma que a gente quer. E a gente sabe que a maioria das coisas não acontecem do jeito que a gente quer. Eu gosto daquele ditado que fala que Deus escreve certo por linhas tortas. Hoje a gente não entende o que aconteceu na nossa vida, a gente fica muito chateado, a gente às vezes até briga com Deus, porque a gente se coloca numa posição de vitimismo. Isso é muito ruim, e se a gente não tiver esse apego com Deus, esse consolador prometido, assim, a gente saber que tudo isso que a gente está passando é para o nosso crescimento, né? E muitas vezes a gente olha lá para trás, puxa vida, como que eu cresci depois de ter passado todas essas dificuldades que eu passei, né? A gente tem que lembrar que o plantio é opcional, mas a colheita é obrigatória, né? E o que a gente plantar é o que a gente vai colher. Às vezes é fácil a gente ver aquela outra pessoa sofrendo e falar, não, isso aí é um problema fácil. Mas quando é o da gente, né, é fácil a gente enxergar o problema dos outros, né? A trave no nosso olho, a gente vê, faz cisquinho no olho do outro e não enxerga a trave que está no nosso olho, né? Eu trouxe um poema aqui de Luís de Camões, que ele fala assim: a dor que a minha alma sente, a dor que a minha alma sente, não saiba toda a gente que estranho caso de amor, que desejado tormento, que venha a ser avarento das dores da minha dor. Por me não tratar pior, se sabe ou se sente, não digo a toda a gente, minha dor e a causa dela, a ninguém ouso falar. Que seria aventurar e perder-me ou perdê-la, pois só em padecê-la a minha alma está contente. Viva no peito escondida, dentro da alma sepultada, ou me mate ou me dê vida. Ou viva eu triste ou contente, não quero que saiba a gente. Achei bem interessante esse poema, que ele não quer externar a dor dele, e ele entende que a dor dele é benéfica, né? A dor que ele está passando, você tenta sofrer ali, fazer o seu trabalho, sem ficar alardeando, sem ficar se vitimizando, e você vai ver que mais para frente você vai aprender com tudo isso. E em Salmos, capítulo 13, ele pergunta assim: para o mestre de música, um salmo de Davi: até quando me esquecerás, Senhor? Para sempre?
Ou até quando encobrirás de mim a tua face? Até quando sofrerei com preocupações e tristezas no coração, dia após dia? Olha para mim e responde, Senhor. Meu Deus, renova o brilho da vida nos meus olhos, caso contrário, me entregarei ao sono da morte. E nós, como espíritas, precisamos ter a consciência que fugir dessa vida não vai adiantar de nada, na verdade vai só piorar, né? A gente vê pessoas com tantas dores na alma que não conseguem suportar e acabam partindo dessa antecipadamente. E isso não adianta, só piora, porque além de ter que resolver todos esses problemas que a pessoa já tinha, vai ter mais esse problema do suicídio, né? Então, falando mais uma vez, a gente tem sempre que lembrar do Consolador Prometido, lembrar de Deus, da grandiosidade de Deus. Se a gente começar a olhar para o universo, para as estrelas, para o tamanho disso tudo, não tem como não ter um ser, uma coisa que a gente não consegue explicar, que é Deus, né? Mas não tem como não ter essa força tão poderosa assim. E a gente tem que saber que Ele está por todos nós, né? Ele está por todos nós. A gente tem sempre que se apegar com isso, com o Consolador Prometido, para passar por essas dores sem ter maiores problemas, né? E daí achei também depois em Coríntios, no capítulo 4, versículo 16 a 18, que ele fala assim: Por isso, não desanimamos, embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia, pois nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna, que pesa mais do que todos eles. Assim, fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Achei bem interessante essa questão. O que se vê, que a gente está aqui hoje, é transitório. E o que a gente não vê, o que a gente não entende, é o eterno, né? Então a gente tem sempre que estar pensando nessa questão. Deixa eu achar aqui um outro negócio que eu vi no livro Evolução em Dois Mundos. Aqui. No livro Evolução em Dois Mundos, fala que é o seguinte: a marcha dos espíritos é progressiva, jamais retrógrada. Então a gente tem que lembrar também que a gente está sempre evoluindo. Por mais que a gente pense assim, poxa vida, eu caí de novo, errei de novo. Você está errando agora, você pode até estar errando, mas está errando de uma forma diferente. Aquele erro que você fez lá atrás, você já aprendeu com ele, então cada erro é um novo aprendizado. No conhecimento do perispírito está a chave de inúmeros problemas até hoje insolúveis. Ou seja, aquelas marcas que a gente traz, né, que estão gravadas no nosso perispírito, que a gente vai começar a entender o que a gente precisa melhorar. O Espiritismo mostra que a vida terrestre não passa de um elo harmonioso e magnífico conjunto da obra do Criador, que no intervalo das existências humanas, o espírito torna a voltar para o mundo espiritual, onde é feliz ou desventurado segundo o bem ou o mal que fez. Espírito e a ciência se completam reciprocamente. A ciência sem o espiritismo se acha na impossibilidade de explicar certos fenômenos só pelas leis da matéria. Ao espiritismo sem a ciência faltariam apoio e comprovação. O corpo espiritual não é o reflexo do corpo físico. O corpo físico, sim, o corpo orgânico,
que é um reflexo do nosso corpo espiritual. Estamos aqui todos para aprender, todos para evoluir. Temos dores na nossa alma que precisamos sempre lembrar do Criador, sempre lembrar que não estamos sós em momento nenhum. Temos nosso anjo da guarda, nosso espírito protetor que está sempre nos ajudando, de graça, né? Sem ter que pagar nada, ele está ali. Outro dia eu estava assistindo um vídeo sobre isso e a pessoa estava falando que se você dormir e pedir para o espírito protetor, quem é meu espírito protetor, né? Ele acaba se mostrando em sonhos, se mostrando quem que é aquele espírito que está te ajudando. E eu sempre, quando eu estou com muito problema, aí a gente lembra, né, de pedir, né, o anjo da guarda, dá uma ajudinha aí, né? Quando a gente está tudo beleza, a gente tá tudo beleza, né? Não lembra, né? No problema que a gente lembra, mas é assim mesmo, a gente tem que sempre estar pedindo amparo. Se a gente tiver um amigo, tiver um parente, a gente pede amparo quando precisa, é importante. Se a gente não tiver ou não desejar, a gente pede amparo para o nosso Espírito Protetor, para o nosso Mestre Jesus, diretamente a Deus, porque todos eles vão falar, sei lá, se comunicar diretamente com Deus. Então, nunca estamos desamparados. As nossas dores das nossas almas são genuínas, são reais, mas cabe a nós transpassá-las e transformar todas essas dores em aprendizado. Era isso que eu queria conversar com vocês hoje. Se alguém tiver algum comentário, quiser falar alguma coisa, estamos à disposição. Eu vou fazer então a oração de encerramento. Eu gostaria que todos nós fechássemos os olhos, elevássemos os nossos pensamentos a Deus Pai Todo-Poderoso, ao nosso Mestre Jesus. Pedimos a Ti, Senhor, que nos ampare sempre, que esteja conosco, que fique sempre conosco, ilumine os nossos caminhos, que consigamos acessar aquelas leis divinas que estão na nossa consciência, que possamos amar a todos aqueles que estão à nossa volta, que possamos evoluir, aprender hoje e sempre. Muito obrigado por tudo, seja conosco hoje, agora e sempre, que assim seja. E lembrando também do poder da prece, né? Sempre é importante fazer uma prece. Nas tribulações, toda vez que eu passei por uma grande tribulação, é difícil a gente se concentrar e conseguir fazer uma prece. Que a gente está com a cabeça às vezes a 1000 e não consegue, mas é muito importante pedir, porque agradecer também, pedir e louvar a Deus, né? Porque ele sabe tudo que a gente precisa, a gente que às vezes não sabe, a gente precisa pedir para saber, né? É importante fazer a prece sempre. Então quem quiser fazer vou apertar aqui.